acabou sendo substituído no intervalo, no segundo tempo. Por que a opção pelo Marquinhos hoje no time? Boa noite, Felipe. O Marquinhos faz parte do nosso elenco, né? Era uma das opções que o Vanderlei e nós estávamos trabalhando durante a semana, e ele tem toda a nossa confiança. Lógico que a gente entende que a torcida, principalmente do Vasco, né, vem falando algumas situações, e a gente não se envolve com isso, porque a gente é muito profissional e procura, dentro do nosso grupo, estar sempre procurando o melhor para o Vasco. Eu acho que o professor Vanderlei, junto com os jogadores, a gente tem total responsabilidade sobre esse jogo de hoje. O Marquinhos não podemos falar que ele fez um grande primeiro tempo na parte tática, né? E, infelizmente, no segundo tempo nós tivemos que propor um pouquinho mais o jogo, porque a gente estava em desvantagem, e a gente sempre procura os resultados positivos. Então, eu peço a todos, e principalmente a torcida do Vasco, que entenda essa situação. A gente tem um grupo de 24 atletas, e a opção do Marquinhos, eu acho que foi a melhor possível, dentro do que a gente tinha, e é isso. Maurício, boa noite. A gente viu dois jogos diferentes do primeiro para o segundo tempo, né? O primeiro tempo muito equilibrado entre as duas equipes, com vantagem mínima para o Flamengo, e no segundo tempo já o Flamengo conseguindo abrir mais essa vantagem. O que deu errado do primeiro para o segundo tempo, na sua opinião? Eu acho que foi eu tomar aquele gol no começo ali, realmente fugiu o que o Vanderlei tinha proposto no intervalo, e os jogadores entenderam muito bem, sabe? E a gente estava muito otimista que a coisa ia acontecer, né? Eu acho que aconteceu, mas os dois pênaltis também foram uma situação que a gente, né, faz parte do jogo, a responsabilidade é toda nossa e dos jogadores, né? E eu acho que pensar no jogo agora contra o São Paulo. Esse jogo do Flamengo realmente machuca, porque é um clássico. A gente sabe que realmente no Rio de Janeiro a rivalidade é muito grande, né? A gente está machucado, está todo mundo sofrendo lá dentro, pode ter certeza disso. Mas a gente já tem que pensar no próximo jogo, como o professor Vanderlei tem dito, o campeonato não termina hoje, né? A gente tem um campeonato inteiro pela frente ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte, e eu acho que o próximo jogo contra o São Paulo em casa, a torcida deve continuar acreditando, e como a gente também está muito confiante, né, no trabalho que vem sendo feito, não podemos julgar o jogo de hoje por um trabalho que está sendo feito há 3 meses aí desde a nossa chegada. Então acho que a torcida vai entender perfeitamente também essa situação. Boa noite, Maurício. Aproveitar para fazer 2 perguntas. A primeira é sobre a entrada do Bruno César. A gente percebe que quando ele entra, ele não fica mais na criação ali na linha de trás, ele fica na linha de frente recebendo a bola à frente da área do Flamengo, ao lado do Thiago. O que vocês passaram para o Bruno César? Qual foi a recomendação para ele atuar no meio do jogo? E a segunda, apesar da derrota, o que fica de positivo para a equipe do Vasco no dia de hoje? Em relação a... Desculpa, teu nome? Gustavo, boa noite. Em relação ao posicionamento do Bruno César, ele já vem fazendo assim, nos trabalhos que a gente vem colocando durante a semana, a gente coloca ele pela direita, né, na parte ofensiva. A gente achou que ele entrando ali, ele poderia criar alguma situação, né, principalmente vindo para dentro do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele é um cara que é muito posicional, né, então a gente acreditava que ele, de repente, vindo, fechando, colocamos o Thiago ali por dentro para meter uma bola, para aproveitar a velocidade do Thiago entre os zagueiros. Então essa foi a nossa ideia, e principalmente também o chute, média e longa distância, né. Então a gente estava criando, mas estava definindo um pouco ali no segundo tempo. No primeiro não, no primeiro a gente conseguiu ainda finalizar muitas bolas, eu acho que umas 4 ou 5, uma inclusive pegou na trave. Então a propósito do Bruno foi essa, e jogar o time para frente mesmo, né? Então em relação à tua segunda pergunta, desculpa, você falou outra. De positivo, sempre as coisas que acontecem aqui, né, a gente procurar não repetir, né, sempre. Eu acho que o futebol ele não permite 2 erros, né, em relação a você estar cometendo um erro numa partida e numa próxima partida a gente procurar evitar isso daí. Sempre fica essa experiência, né, procurar a gente ver de novo o que aconteceu de coisa positiva, que aconteceu muita coisa nesse jogo, e o que não foi tão bom, procurar corrigir durante a semana e partir para cima do São Paulo dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Boa noite. Com relação ao primeiro
primeiro tempo, o Vasco tinha umas descidas, principalmente explorando as costas do Felipe Luiz e do lado direito, né, do Rodinei. Então, assim, teve muitas chances criadas nesse lado. E no segundo tempo a gente não conseguiu ver tão incisivo tanto o Thales quanto o Pikachu do outro lado. Você acha que eles... Coletiva do Copertino, que é o assistente, né, do Vanderlei Luxemburgo. Aliás, o Vanderlei Luxemburgo não está hoje dando entrevista coletiva pelo falecimento da irmã. Então, a assessoria do Vasco anunciou lá em Brasília que ele não daria entrevista. A gente dá um abraço ao Vanderlei Luxemburgo, falecimento da irmã dele, a Leocárdia. E por isso o Copertino está dando entrevista no lugar do técnico do Vasco, que responde a mais uma pergunta. Vamos dar uma olhadinha? Continuar ouvindo aqui a entrevista coletiva do assistente técnico do Vasco. Realmente deu a equipe não estava esperando, né? A gente estava muito otimista e o Vanderlei armou certinho para a gente voltar e tentar o empate, né? E talvez até a virada, mas eu acho que foi isso. Eu acho que eles também têm profissionais do outro lado que perceberam essa situação, né? E foi anulada. Ok, gente. Boa noite, obrigado. Rebate, ele entrou na área, bateu de novo. Tá aí, então, fim da entrevista coletiva do Vasco. A gente volta à nossa cabine aqui, o Luiz Carlos Júnior e o Lédio Carmona. O Lédio conversou com tanta gente hoje. E que... Lédio foi o responsável pela agilidade do VAR. E até se confundiu um pouco, viu? Porque a última vez que o Flamengo teve 2 pênaltis, né? Foi em 2010. 2010. Jogo contra o Vasco, exatamente contra o Vasco, 2 pênaltis defendidos pelo Bruno. E o Dodô perdeu esses pênaltis. Tô certo ou tô errado, Lédio? Bom, Hernan, pode repetir a pergunta, porque eu apareci aí no telão fazendo um sinal de não estamos ouvindo. A única coisa que nós ouvimos foi, tô certo ou tô errado. Provavelmente fala que tá certo então, Lédio. Ou provavelmente é só falar, tá certo. Falar que tá certo. Fala não, É só falar, tá certo. É só falar, tá certo. Fala não. Repete aí, Hernan. Não, eu recebi mensagem do Eric Faria agora, dizendo o seguinte, 2010, Flamengo e Vasco, 2 pênaltis desperdiçados pelo Dodô e o Bruno defendeu. Então o Bruno, ele atualizou. 2009 também, depois veio o Bruno em 2010, ok. Exatamente. Atualizado. Só fazer essa atualização. De qualquer maneira, são quase 10 anos sem acontecer. Exatamente. 10 anos depois... Desperdício, Bruno, hein? É verdade. Amigos, eu quero abordar com vocês, depois que a gente já falou bastante sobre o Vasco e ouviu a entrevista coletiva do assistente técnico do Vanderlei Luxemburgo, sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi com... Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar para você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.